Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Continuando aqui a nossa maratona do Mateca no nosso terceiro episódio, podemos assim dizer. Venho agora resolver com vocês questões sobre área de figuras planas. A gente vai trabalhar aqui com diversos exercícios, mais ou menos aqui uns 10, 12 ou até 13 exercícios, dependendo aqui do pique que a gente tiver e da quantidade de tempo e ideia para fazer tudo isso aí. E para a gente começar, a gente vai trabalhar aqui com um exercício da SpaceX 2020, ou aqui no caso foi a prova que foi realizada no final, setembro do ano passado. Ele fala o seguinte: um trapézio ABCD retângulo em A e D possui suas diagonais perpendiculares. Sabendo-se que os lados AB e CD medem, respectivamente, 2 centímetros e 18 centímetros, então a área deste trapézio vale quanto centímetros quadrados? Seguinte, a estratégia para esse tipo de exercício, né, o que você pode utilizar como ferramenta. Primeira coisa, vamos imaginar que eu tenho um trapézio de lado x, aqui a base maior, e a base menor como sendo y. E mais ainda, vou chamar aqui de h a altura, porque é o que o exercício me deu. Ele me deu x, me deu y, que são as duas bases, né? Então, se a gente for considerar aqui o trapézio A, B, C e D, porque ele disse que ele é retângulo, né, em A e D, ou seja, nesses dois carítias aqui que eu estou marcando para vocês. Beleza, as diagonais se cruzam formando um ângulo de 90 graus, ou seja, elas são perpendiculares. Tá bom. A grande questão é, como é que eu faço para encontrar a altura deste meu trapézio? Aqui é o seguinte, você vai utilizar semelhança de triângulos para encontrar o valor da altura. Por exemplo, como aqui se trata de um triângulo retângulo, eu vou chamar esse aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, vou chamar ele de alfa, certo? Aqui é 90 graus, então eu já conheço esse ângulo. Então esse cara aqui só pode ser quem? Só pode ser um beta, porque alfa e beta aqui no caso pra gente são complementares. Beleza, então se esse cara aqui é beta, esse daqui só pode ser quem? Alfa. Como aqui é 90 graus, esse aqui só pode ser quem? Beta. Retas paralelas cortadas por uma transversal, o alfa está aqui e o beta está aqui na ponta. E aí a grande questão é você perceber, por exemplo, que o triângulo ABD, ele é semelhante ao triângulo quem? DAC. Então o triângulo ABD, ele é semelhante ao triângulo DAC. Por que eles são semelhantes? Porque eles possuem os ângulos alfa e beta como sendo os ângulos iguais dentro dele. Beleza, então se eles são semelhantes, existe a razão de semelhança e é isso que a gente vai resolver. Então aí a gente vai, é como se a gente estivesse criando uma fórmula, você vai ver que se eu já soubesse essa fórmula, você resolveria o exercício em, no máximo, 30 segundos. Mas, porém, vamos justificar aqui rapidinho. Então, por exemplo, ó, já que eles são semelhantes, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou olhar aqui o triângulo, então o triângulo ABD, o triângulo ABD, ele é semelhante ao triângulo. Ó, o A é onde tem um ângulo de 90 graus. Eu quero fazer semelhança dele com o ADC. Então, 90 graus está no A, 90 graus está no D. Depois, ó, o B é onde tem o ângulo alfa. Se eu for olhar nesse triângulo, o ângulo alfa está aqui no A. Então, é o DAC. Isso é importante, tá? A maneira que você escreve aqui a razão de semelhança, isso é extremamente importante. Fechou o rolê aqui. Então, o que acontece? Por exemplo, H está para Y, então H está para Y, assim como, observe que o H está na frente do alfa, então se eu vim aqui nesse triângulo, basta eu pegar o cara que está na frente do alfa, que é X, assim como X está para quem? Aí o Y está na frente do beta, então basta eu vir nesse triângulo aqui que a gente está querendo e pegar o cara que está na frente do beta, que no caso é o H. Então aqui o que acontece? Olha só, se eu multiplicar em cruz, H ao quadrado é igual a X vezes Y. Então, H é a raiz quadrada de xy. O que isso significa? Toda vez, mas olha só, toda vez que você tiver um trapézio onde as diagonais são perpendiculares, um trapézio retângulo com as diagonais perpendiculares, a altura vai ser sempre a média geométrica das bases. Olha quanta coisa aqui. Você pode fazer isso uma semelhança de triângulo sempre, mas aqui o caminho das pedras é: toda vez que você tiver um trapézio retângulo onde as diagonais se formando um ângulo de 90 graus, ou seja, toda vez que elas são perpendiculares, então a altura é a média aritmética das bases. E aí acabou o exercício, porque ele disse que uma base é 2 e a outra é 18. Então significa que a altura vai ser a raiz quadrada de 2 vezes quem? 18. 2 vezes 18 é 36, raiz quadrada de 36 é 6. Então a área do meu trapézio vai ser base maior
que é o 18, mais base menor, que é o 2, vezes a altura, que é 6, dividido por quem? Dividido por 2. Essa é a área de um trapézio. O 6 com 2 cancela, fica um 3. 18 mais 2 dá 20. 20 vezes 3 é igual a quanto? 60 centímetros quadrados. Viu só? Se você já sabe isso aqui direto, o exercício sai rapidinho. Claro que isso daqui não é nem um pouco usual. Raras as vezes, eu particularmente aqui, né, não resolvi um exercício que usa esse negócio da raiz aqui. Então, se eu precisar, eu faço na raça. Beleza, então, mas é isso, pessoal. A alternativa correta é a alternativa B de beleza. Bora lá pro próximo exercício, ok? Então, ó, vem comigo. Este segundo exercício é um exercício da FUVEST 2020, exercício aqui fresquinho, né? Finalzinho lá de novembro, último fim de semana de novembro, a gente teve aqui a prova da FUVEST e essa questão que caiu. Ele fala o seguinte: um objeto é formado por quatro hastes rígidas conectadas em seus extremos por articulações cujos centros são os vértices de um paralelogramo. As hastes movimentam-se de tal forma que o paralelogramo permanece sempre no mesmo plano. A cada configuração desse objeto associa-se θ, a medida do menor ângulo interno do paralelogramo. A área da região delimitada pelo paralelogramo quando o θ é 90 graus é A. Para que a área da região delimitada pelo paralelogramo seja A sobre 2, então o valor de θ necessariamente é quanto? Então é o seguinte, pessoal, eu sei aqui, ó, por exemplo, se eu pegar esse retângulo inicial que ele me disse, se um lado for x, o outro lado for y, eu sei que x vezes y é igual a quanto? É igual a A. Ok, agora o que acontece? Eu vou dar uma entortadinha no meu retângulo, eu vou criar esse paralelogramo. Para a gente calcular a área de um paralelogramo, a gente precisa saber o quê? Da altura dele. E a altura, no caso, ela é essa daqui, por exemplo. Então, vamos chamar ela aqui de Hzinho. Beleza. A base vai permanecer a mesma, x. Aí, o que eu preciso agora? Eu preciso encontrar o valor da altura, né? De modo, né, a gente ter a área como sendo A sobre 2, que ele me disse. E aí, o que a gente pode fazer? Por exemplo, esse cara aqui vale y. Eu sei, por exemplo, achar o seno de θ. Quanto que é seno? Seno é cateto oposto, que seria o Hzinho, dividido por quanto? Dividido pela hipotenusa, que seria o y. Ah, então significa que o meu Hzinho, ele vai ser igual a y vezes quem? Seno de θ. Beleza pura sem mistura. E aí o que acontece? Eu preciso encontrar o θ de modo que essa área seja metade dessa. Então, como é que eu calculo essa área aqui, né? A área vai ser a base, que é o x, vezes a altura, que é o h, só que h eu já sei, é y seno de θ. Beleza, então base vezes altura, e eu quero que isso daqui seja quem? A dividido por 2. Eu quero que isso aqui seja A dividido por 2. Aqui deixa eu só trocar minha letra, né? Porque eu usei A também. Vou chamar aqui de S, só peço desculpas. Então, a área aqui do meu paralelogramo, ele é base vezes altura. Ok, só que isso eu estou forçando a ser A dividido por 2. Ok, só que eu sei que x vezes y é A. Então, essa expressão aqui, ó, vale A. Então, A vezes o seno de θ é igual a A sobre 2. Esse A posso cancelar com esse aqui. Então, significa que seno de θ é igual a quanto? É igual a meio. Então, nesse caso, para a gente, o θ só pode ser 30 graus lá da nossa tabelinha trigonométrica. Fechou então, pessoal? É isso, mais um exercício aqui. Já é o segundo, bora lá para mais um, vem comigo. Bom, pessoal, agora a gente vai aqui misturar um pouquinho de geometria analítica junto com área, né? Exercícios bastante clássicos, principalmente nos vestibulares da FAMEMA, da FAMERP, que são vestibulares de medicina, por exemplo. Eu utilizo bastante esse tipo de exercício. Ele fala o seguinte: a reta R de equação y igual a 3x mais 4 dividido por 2 e a reta S de equação y igual a menos 5x mais 25 dividido por 3 se interceptam no ponto A conforme mostra o gráfico. Ok, sabendo que o ponto B é a interseção da reta R com o eixo das ordenadas e que o ponto C é a interseção da reta S com o eixo das abscissas, então a área do triângulo ABC em unidades de área é igual a quanto? Então eu quero aqui a área desse triângulo achurado. Para a gente encontrar essa área, o que a gente vai fazer? Qual que vai ser a estratégia? Seguinte, primeira coisa, seria interessante a gente encontrar todas as coordenadas do ponto B, A e C. Como eu quero aqui, né, como a minha reta R, ela vai cortar o eixo Y aqui no ponto B, para a gente encontrar as coordenadas do ponto B, como eu estou no eixo Y, significa que o meu x é zero. Então, eu venho aqui na reta R e substituo o x por zero. Então, para encontrar o B, basta fazer x igual a zero
Então, o que vai acontecer? Vai ficar y igual a 3 vezes 0 mais 4 dividido por 2. 3 vezes 0 vai dar 0, 0 mais 4 vai dar 4, 4 dividido por 2 é igual a 2. Beleza, então significa que as coordenadas do ponto B é o ponto 0 e 2. 0 no x, 2 no y. Então, esse cara aqui é o 0, 2. Fechou. Aqui é o contrário, eu quero saber as coordenadas do ponto C. O ponto C está no eixo x. Se o ponto C está no eixo x, é porque a ordenada, o y dele é 0. Então, basta fazer y igual a 0. Então, eu venho aqui na reta, no caso a reta S, e vou fazer y igual a 0. Então, fica 0 é igual a menos 5x mais 25 dividido por 3. Esse 3 pode multiplicar, 3 vezes 0 vai dar 0. Então, o que a gente vai ter? Menos 5x mais 25 igual a 0. Aqui, se você trouxer lá, ó, 5x para lá, então vai ficar 25 igual a 5x, 5 divide, então x é igual a quanto? É igual a 5. Então, significa que as coordenadas, né, do ponto C é o quê? 5 e 0. Ok, então esse cara aqui tem coordenadas 5 e 0. Fechou. Agora, o que a gente precisa fazer? É encontrar as coordenadas do ponto A. E para a gente encontrar as coordenadas do ponto A, a gente faz o seguinte. Observe que ela é a interseção da reta R com a reta S. Então, basta fazer os pontos onde elas são iguais. Então, como ele já deu de brinde aqui para nós o y isolado, basta a gente igualar esses y. Ou seja, para a gente encontrar aqui o ponto A, o que a gente vai fazer? A reta R, né, igual a reta S. Ou seja, 3x mais 4 dividido por 2 tem que ser igual a menos 5x mais 25 dividido por quanto? Dividido por 3. Aqui não tem muito o que fazer, né? Vai ter que fazer conta mesmo, então vamos chuchar neles aqui. Vamos multiplicando em cruz, o que a gente vai ter? Ó, 3 vezes essa expressão, então 3 faz a distributiva com os dois carítias. 3 vezes 3x, 9x. 3 vezes 4 vai dar 12. Fechou. Aí agora aqui, ó, o 2 vai fazer a distributiva com todo mundo aqui. Então, 2 vezes menos 5x vai dar o quê? Menos 10x. Então, igual a menos 10x. E aí aqui, o 2 vezes 25 vai dar 50. Então, vai ficar mais 50. Tá bom? Então, o que vai acontecer? O 10 vem para cá, então vai ficar 19x. Então, 19x igual a quanto? 50 menos 12. 50 menos 12 vai dar o quê? 38. Então, isso aqui é igual a 38. Olha que beleza, hein? Que o 19 é do 38? É metade. Então, aqui, x só pode ser quanto? Só pode ser 2. Como eu preciso encontrar as coordenadas, eu preciso do x e do y. Já encontrei o x, já é o meio caminho andado. Para você encontrar o y, basta você escolher qualquer uma das equações e substituir. Vou escolher aqui essa equação R. Na hora que eu pegar, então, a equação R, o que vai acontecer? Y será igual a 3 vezes o x, que eu acabei de encontrar. 3 vezes 2, mais 4 dividido por 2. Então, vamos lá, de cabeça aqui, ó, 3 vezes 2, 6. 6 mais 4 vai dar o quê? Vai dar 10. 10 dividido por 2 é igual a quanto? É igual a 5. Então, significa que as coordenadas do ponto A é 2 e 5. Então, essa aqui é o 2 e o 5. Fechou? As coordenadas são 2 e 5. Agora, pessoal, o que a gente precisa fazer? Encontrar a área desse triângulo, beleza? Por que eu fiz tudo isso? Porque a gente tem uma fórmula para encontrar a área de um triângulo a partir do plano cartesiano, que ela vem a partir de um determinante, né? Então, o que acontece? Eu posso encontrar essa área a partir de quem? Do módulo do determinante formado, né, dividido por 2, formado da seguinte maneira. Você pega os pontinhos que você tem aqui, ó, você tem o 2, o 5, acrescento 1. Você tem aqui o 0, o 2, acrescento 1. Você tem aqui o 5, o 0 e acrescento 1. Então, se você tem 3 pontos de um triângulo, por exemplo, XA, YA, XB, YB, XC, YC, aí você completa com uma coluna de 1. Você vai calcular esse determinante. Ele pode ser positivo ou negativo. Como estamos trabalhando com área, ele não pode ser negativo, então por isso a gente precisa do módulo aqui fora. Beleza? Então é isso que a gente tem que fazer. E para encontrar a área desse determinante, a gente precisa encontrar o valor desse determinante, a gente precisa fazer conta. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos lá. 2, 0 e 5, 5, 2 e 0, 1, 1 e 1. Eu vou utilizar aqui a clássica regra de Sarros, que é copiar essas duas primeiras colunas aqui. Então fica 2, 0 e 5, 5, 2 e 0. E aí o que a gente faz? Da esquerda para a direita é positivo,
e da direita para a esquerda é negativo. Então, como que a gente tem aqui? Ó? Vem comigo. 2 vezes 2 vezes 1 vai dar 4. Então, isso aqui é 4. Depois, 5 vezes 1 vezes 5 vai dar 25. Então, mais 25, porque eu estou indo no sentido positivo. 1 vezes 0 zerou. Agora aqui, ó, 1 vezes 2 vezes 5 vai dar 10. Como eu estou voltando, é menos 10. Depois, 2 vezes 1 vezes 0, zerou. 5, zerou de novo. Então, o que vai acontecer? Isso daqui ó, vai dar 4 mais 25 vai dar o quê? 4 mais 25 é 29. 29 menos 10 vai dar o quê? 19. Então, beleza. Então, é 19. Portanto, pessoal, qual que vai ser a área? Como 19 já deu um número positivo, o módulo é ele mesmo. A área vai ser 19 dividido por 2. A metade de 19 é 9,5. Então, isso aqui é 9,5 centímetros, ou aqui ele não deu unidade, né? No caso, então, a alternativa correta é a alternativa A. Beleza, então, pessoal, aqui o segundo exercício. Terceiro, né? Já estou perdendo as contas aqui, o terceiro exercício sobre área. Vamos lá para mais um. Bom, pessoal, esse exercício aqui é da Universidade Estadual do Ceará 2019. Ele fala: considere um terreno com a forma de um triângulo retângulo cuja medida dos dois menores lados são respectivamente 30 metros e 40 metros. Deseja-se cercar um quadrado no interior do terreno com um dos vértices sobre o maior lado e os demais sobre os outros lados do terreno. Nestas condições, a medida da área do quadrado em metros quadrados será de aproximadamente quanto? Seguinte, então nós temos aqui, por exemplo, faz um esboço do nosso desenho, né? Nós temos aqui um triângulo retângulo, então vou desenhar ele com este formato, porque fica mais fácil de a gente entender o nosso problema. Beleza, aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Ele falou que um dos vértices, né, está sobre o lado maior, ou seja, está aqui. E aí, os outros estão nos lados, então a gente precisa ter um quadrado mais ou menos desta maneira, beleza? Então esse aqui é o nosso quadrado que está aqui, vamos dizer assim, inscrito no nosso triângulo. Aí o que acontece? Ele quer a área do quadrado, então eu vou chamar aqui o lado do quadrado de x, eu quero x vezes x. Só que aí a gente sabe que essa medida aqui, por exemplo, eu vou chamar ela de 30, e essa outra medida aqui eu vou chamar ela de 40. Dá nome aqui os vértices A, B, C, vou chamar aqui de D, E e F. E aí, qual que é a ideia? Você perceber, como esse lado ele é paralelo a esse devido a ser um quadrado, então significa que este ângulo está aqui. E pelo mesmo argumento, se você observar como este vértice daqui, né, ou melhor, né, como a gente tem esse lado paralelo a esse, significa que esse ângulo aqui também está aqui, está no triângulo grandão. E aí a ideia é você perceber que o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo FBE. Triângulo FBE. Por que eles são semelhantes? Pelo caso ângulo-ângulo. Bom, se eles são semelhantes, o que a gente pode fazer? Por exemplo, aqui, ó, 30 está para o seu correspondente, que é o x, assim como 40 está para o seu correspondente, que é essa medida aqui. Só que essa medida ela não está pronta, né? Porém, tudo vale 40 e esse pedacinho aqui vale x, então esse aqui que sobra vai ser o quê? 40 menos x. Está para 40 menos x. Agora é só fazer conta. Então, o que a gente pode fazer aqui? Posso cancelar esses dois. Se eu multiplicar aqui em cruz, o que vai acontecer? A gente vai ter 4x igual 3 vezes 40, que vai dar 120, e 3 vezes menos x vai dar menos 3x. Traz o 3x para cá, vai ficar 7x igual a 120. Então, x é igual a 120 dividido por quanto? Dividido por 7. O que a gente tem aqui? Esse é o lado do quadrado, porém, como eu quero a área dele, eu tenho que fazer x ao quadrado. Ou seja, 120 dividido por 7 ao quadrado. Se você fizer essa continha aqui, 12 ao quadrado, né, é 144, então fica 144. Como eu tenho zero aqui, seria um 10. 10 ao quadrado é 100, então basta acrescentar 2 zerinhos. Dividido por 7 ao quadrado, que é o quê? 49. Então a gente precisaria fazer essa conta, eu deixo essa conta aqui para vocês fazerem. Isso aqui dá aproximadamente 294 metros quadrados. E aí a gente finaliza o exercício e a resposta correta é a alternativa A. Beleza, então, pessoal, é isso. Bora lá para o próximo exercício. Vem comigo. Bem, pessoal, esse aqui é um exercício da Universidade de Passo Fundo 2018. Ele fala o seguinte: na figura abaixo está representado um triângulo retângulo em que, olha só que chique, ele me deu já que o triângulo é retângulo, em que os vértices A e B pertencem ao gráfico da função f definida por f de x igual a 2 elevado a menos x menos 2.
Como indica a figura, a abscissa do ponto B é 1 e a ordenada do ponto A é 2. E os pontos A e C têm o quê? A mesma abscissa. Aí ele pergunta a medida da área do triângulo ABC. Então, significa o seguinte, ele é um triângulo retângulo em que os vértices A e B, no caso o triângulo retângulo, né, tá com cara aqui, o ângulo de 90 graus é esse carite aqui. O que acontece? Vamos dar nome aqui. Primeira coisa, o que a gente sabe? Se você pegar o ponto A, as coordenadas dele, ele vai ter aqui a abscissa dele vale, a ordenada dele vale 2 e a abscissa eu não sei. Então, eu vou chamar aqui a abscissa de XA e a ordenada dele vale 2. Ok. Aí ele falou o seguinte, o ponto B, por exemplo, a gente sabe que a abscissa dele vale 1, a ordenada dele eu não sei, que eu vou chamar aqui de XB. Só que aí, no caso, a gente vai olhar para o ponto C tem a mesma ordenada do ponto B, tá vendo? Tem o mesmo imagem Y, então se você pegar aqui o ponto C, a ordenada dele vale XB, então vamos colocar aqui, vou chamar aqui de YB, só para fazer sentido, porque a gente está olhando para o eixo Y, tá bom? Peço desculpas, então esse aqui seria o YB, e ele falou que os pontos A e C têm a mesma abscissa, então significa que a abscissa do C é a mesma do A, ou seja, XA. Então, é isso que nós temos. Esses são os pontos. E aí, o que acontece? Primeira coisa, vamos encontrar aqui o ponto A. Para encontrar o ponto A, basta a gente fazer o seguinte, a imagem do XA é justamente 2. Então, significa que o F de quem? Do XA. Então, o F do XA é igual a quanto? É igual a 2. Então, eu venho aqui na minha função, no lugar do x aqui, eu vou colocar o XA. Então, vai ficar o seguinte, 2 elevado a menos XA menos 2 é igual a quanto? É igual a 2. Traz esse 2 para cá, então fica 2 elevado a menos XA é igual a menos 2, vai para lá mais 2. Aí a gente vai ter 2 mais 2 que vai ficar o quê? Vai dar 4. Como a gente tem aqui uma equação exponencial, é sempre interessante você deixar as bases iguais para que você iguale os expoentes. E o 4 eu consigo escrever ele como 2 ao quadrado. Então significa o seguinte, que isso aqui é verdade se este cara for igual ao outro. Ou seja, se menos XA for igual a 2, isto é, se XA for igual a menos 2. Então a gente já determinou a abscissa do ponto A e, consequentemente, determinamos também a abscissa aqui do ponto C. Então, esse cara aqui, né, vale quanto? Vale menos 2. Então, significa, pessoal, que eu já sei, por exemplo, quanto que vale a base do meu triângulo, porque ele vai ser a distância do menos 2 até 1, né? E a distância do menos 2 até 1 vale 3. Então, esse carite aqui vale 3. Agora, eu preciso encontrar isso daqui. Então, significa o seguinte, como é que a gente faz para determinar as coordenadas do ponto B aqui? Porque se eu determinar, por exemplo, esse cara aqui, morreu o problema. Então, significa o seguinte, se você observar, a imagem do 1 é justamente quem? O ponto que eu quero determinar aqui. Então, a imagem do 1 é justamente esse ponto, que é o meu, que eu chamei de YB. Então, significa que o F do 1 é o meu YB. Mas quem é o F do 1? Basta eu vir na minha função e substituir o x por 1. Então, o que vai acontecer? YB vai ser igual a 2 elevado a menos 1 menos 2. 2 elevado a menos 1 é igual a meio. Então, meio menos quem? Menos 2. Aqui é fração mista. Ó. 2 vezes o menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 1 vai dar menos 3. Então, isso aqui é igual a menos 3 sobre 2. Então, significa que este cara aqui é o menos 3 sobre 2. Beleza, então, menos 3 sobre 2. Então, o que eu preciso saber? Toda essa altura, né, para a gente saber fazer base vezes altura. Então, até aqui eu sei que vale 2 e aqui vale quanto? 3 sobre 2. Então, o que a gente tem? Tudo isso aqui vai valer 2 mais 3 sobre 2. 2 vezes 2 vai dar 4, 4 mais 6 vai dar, 4 mais 3 vai dar 7. Então, isso aqui é 7 sobre 2. E aí, acabou o exercício. Portanto, né, a área que eu estou procurando vai ser que base, que é 3, vezes a altura, que é 7 sobre 2, dividido por quanto? Dividido por 2. Porém, é sempre interessante você evitar a fração. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então, você pode utilizar essa estratégia. Então, aqui, ó, 3 vezes 7 vezes 1 vai dar 21. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, vai ficar o quê? 21 quartos, como sendo a área desse triângulo. E a alternativa correta é a alternativa E. Beleza, então, pessoal, bora lá fazer mais um exercício. Vem comigo.
Bom, aqui a gente vai pegar um exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Ele fala o seguinte: considere um triângulo equilátero circunscrito a um círculo. Se a distância de cada vértice do triângulo ao centro do círculo é de 2 centímetros, a área da região do triângulo não ocupada pelo círculo é de quanto? Como é que a gente vai fazer para determinar isso? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é desenhar aqui, né, um pseudo triângulo equilátero. Então, vou fazer aqui mais ou menos como ele deveria ser. Então, nós temos aqui um triângulo equilátero, até que ficou chique. E dentro desse triângulo equilátero, nós temos aqui um círculo, né? Que ele disse que temos um círculo inscrito. O círculo já ficou meio feio aqui, né? Então, esse cara aqui já ficou feio. Podia ter feito antes o desenho para trazer pronto para vocês, mas aqui não tem problema. Beleza pura, sem mistura, arroz, feijão e rapadura, como diria minha mãe. Aí nós temos o seguinte: então considere um triângulo equilátero circunscrito, ou seja, o triângulo está por fora da minha circunferência, por fora do meu círculo. Se a distância de cada vértice do triângulo ao centro é igual a 2, então ele está falando o seguinte, ó, pego esse cara aqui e trago até o centro. Essa medida vale 2. Pergunta, qual é a área da região não ocupada pelo círculo? Ele está falando para você determinar essa área aqui, que é a área de fora entre o círculo e o triângulo equilátero. Para a gente fazer isso, a gente precisa fazer duas coisas. Encontrar a área do triângulo, encontrar a área do círculo e fazer um menos outro. E aí, o que a gente precisa? Para encontrar a área do triângulo, a gente pode fazer o seguinte. Característica importante, a gente vai fazer semana que vem, na segunda-feira, uma aula sobre pontos notáveis em um triângulo. E a gente vai falar sobre isso daqui. Seguinte, o que acontece? Primeira coisa que é interessante aqui você saber é o seguinte. Esse cara aqui, ele é um encontro das alturas, é um encontro das bissetrizes, é um encontro das medianas, é um encontro das mediatrizes, ele é um encontro de tudo no mesmo lugar no triângulo equilátero. E aí, o que acontece aqui? Esse cara aqui, então, significa que ele é a mediatriz, ele é a altura. Então, essa medida é igual a essa que eu vou chamar aqui de x. E esse cara aqui é o raio da minha circunferência, que eu vou chamar aqui de r. Ó, significa sim, pessoal. Outra coisa que é importante, esse ponto aqui é o baricentro. Se ele é o baricentro, ele é o centro de massa do nosso triângulo. E se ele é o centro de massa do nosso triângulo, esse ponto aqui divide a mediana na razão de 2 para 1. Nós estamos estudando, então você tem um monte de coisa para saber aqui. Ó. Então, ele divide na razão de 2 para 1. O que isso significa, pessoal? Essa medida é o raio. Então, esse cara aqui é o dobro desse. Então se esse cara é o dobro desse, o raio só pode ser quanto? O raio só pode ser 1. Acabou o problema aqui. O raio é 1. Se o raio é 1, eu já sei a área do círculo, por exemplo. É π vezes o raio ao quadrado, que vai ficar só quem? Π. Beleza, acabou aqui. Agora eu preciso encontrar a área do triângulo. E para a gente encontrar a área do triângulo, você pode, por exemplo, aplicar um teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, onde eu sei que um cateto vale 1, o outro cateto é x e a hipotenusa vale 2. Então, a gente tem lá a hipotenusa ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado mais quem? O outro ao quadrado. Então, a gente vai ter o quê? 4. Esse 1 vem para cá, vai ficar 3. Então, 3 é igual a x ao quadrado. Então, significa que x é igual a quem? A raiz de 3. Beleza. Se x é raiz de 3, esse outro pedaço aqui também vale raiz de 3, significa que o lado do meu triângulo equilátero aqui, ele é o quê? 2 raiz de 3. E aí, pessoal, a gente pode calcular a área do triângulo utilizando a fórmula do triângulo equilátero, que é o quê? L ao quadrado, raiz de 3 dividido por quanto? Dividido por 4. Então, isso aqui vai dar o quê? 2 raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por quanto? Dividido por 4. Na hora que eu fizer essa continha, o 2 vai ao quadrado, que vai dar 4. O raiz de 3 vai ao quadrado, que vai dar 3. Esse aqui fica. E aqui divide por 4. Posso cancelar, isso aqui vai dar o quê? 3 raiz de 3. Portanto, a área que eu quero, força aí, não me abandona, ela vai ser 3 raiz de 3 menos quem? Menos π. E aí a gente finaliza o nosso exercício, onde a alternativa correta é a alternativa B, B de beleza. É isso então, pessoal, bora lá fazer mais exercício aqui. Bom, pessoal, este exercício aqui é um exercício da Universidade Federal de Juiz de Fora, também de 2019. Ele fala o seguinte: a figura abaixo apresenta a tela de um radar térmico que na cor cinza indica a região de uma floresta onde foi detectada uma grande queimada. Nessa tela, a circunferência em O e as medidas de seus raios estão indicados na tela
em quilômetros. Ok. Há também 6 retas que passam pelo centro. Há também 6 retas que passam pelo ponto O e que dividem cada circunferência em arcos de mesma medida. Utilize 3 como aproximação do π. A extensão em quilômetros quadrados da área de queimada indicado pelo radar mede quanto? Então, é isso que a gente tem. A primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é o seguinte, ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí tem o 6 de um lado, 6 do outro, vai dar 12. Então significa que essa circunferência foi dividida em 300, essa circunferência foi dividida em 12 partes. Então se você pegar 360 graus e dividir por 12, isso daqui dá o quê? Dá 30 graus. Então significa que cada arquinho desse aqui é um ângulo de 30 graus, inclusive aquele que eu quero. Então esse aqui é um ângulo de 30 graus. Qual vai ser a estratégia para encontrar essa área? Eu vou calcular a área desse triângulo que eu estou fazendo aqui em vermelho e depois eu vou subtrair a área deste setor circular. É isso que a gente precisa fazer. E para encontrar a área de um triângulo onde eu sei os lados e o ângulo entre os lados, a gente pode utilizar a fórmula que é a meio abisseno, que é um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo entre eles, dividido por quanto? Dividido por 2. Então, a gente vai utilizar essa fórmula para a gente achar a área do triângulo. Tá bom, aí você vai me perguntar, beleza, mas cadê os lados do triângulo? Os lados do triângulo estão aqui. Observe que a escala que ele me deu em quilômetros, ó, 10, 20, então é de 10 em 10 cada tracinho desse. Então, por exemplo, 10, 20 e 30. Então, esse lado aqui é igual a 30. 10, 20, 30, 40. Então, esse lado aqui é igual a quanto? É igual a 40. Então, significa que essa área vai ser 30 vezes 40 vezes quem? O seno de 30 graus, que é meio, e aí dividido por 2, né? Lembrando que dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então, aqui a gente tem o seguinte, ó. A gente vai ter, então, 30 vezes 40 dividido por 4. O que eu posso fazer aqui? Só dando uma organizada, então ficaria 30 vezes 40 dividido por quanto? Dividido por 4. O 40 e o 4 posso simplificar, vai sobrar um 10. Então, 10 vezes 30 vai ser igual a quanto? A 300. Então, significa que a área do triângulo é 300, mas ela não é a resposta do meu exercício. Eu preciso agora descontar essa área preta. E aí, o que vai acontecer? Observe o seguinte, se eu tivesse a circunferência completa, que eu raia 10, a área seria o seguinte, π vezes 10 ao quadrado, e aí, essa é a área, então daria 100π. Coloquei o π lá em cima, elevado, né? Que fase! Então daria o quê? 100π. Beleza, mas eu não quero 100π. Eu quero só uma partezinha. Lembra lá que a gente falou que tinha 12? Então basta eu pegar isso aqui e dividir por 12. Dividir por 12. Só que aí ele pediu para a gente utilizar o π como sendo 3. Então ficaria 100 vezes 3 dividido por quanto? Dividido por 12, que é o quê? 3 vezes 4. Então ficaria 4 vezes 3. Por que eu fiz isso? Posso mandar o 3 embora. E 100 dividido por 4 vai dar o quê? Vai dar 25. Então, pessoal, portanto, finalmente, a área que eu quero nada mais é que 300 menos 25, ou seja, 275 quilômetros quadrados. Essa é a área de queimada de acordo com este radar. Fechou o rolê aqui? Então é isso, pessoal. Bora lá para mais um exercício. Vem aqui. Agora a gente vai começar os exercícios um pouquinho mais complicados, que são exercícios que aqui são considerados exercícios com grau elevado. Seguinte, esse primeiro exercício é da PUC São Paulo, PUC 2018. Ele fala o seguinte: a figura mostra um quadrado ABCD de 8 centímetros de lado com os pontos E, F e G, pontos médios dos segmentos DC, AE e BE, respectivamente. O ponto R é ponto médio da diagonal BD e do segmento FG também. E o ponto Q pertence à interseção dos segmentos BD e BE e AE, conforme aí mostra a figura. Ele disse que a figura está sem escala. Beleza. A área do triângulo FQR assinalado vale quanto? Então, a gente precisa encontrar a área desse triângulo. Primeira coisa do enunciado que a gente vai utilizar, que o lado do quadrado mede 8. Beleza. Se você perceber, pessoal, aqui, ó, tá vendo isso aqui? É um triângulo, né? O triângulo AEB. Nós temos o seguinte, esses dois ponticos aqui são pontos médios. Então, significa que FG
é base média. Lembra lá da aula que a gente viu segunda-feira? Se você não viu, ó, tá aí o card para você ver novamente essa aula, que é a aula sobre semelhança de triângulos. FG é base média do triângulo ABC. ABE, perdão, FG é base média do triângulo ABE. Se é base média, significa que o valor dele é metade, por isso que a gente pode decorar aí, base média, média, metade. Então, significa aqui que a distância de F até G vale quanto? Vale 4. Então, FG é igual, vou até colocar um tracinho aqui, né, que eu não tenho medida, então põe um tracinho, quando eu tenho medida eu não coloco tracinho, então vale 4. Ok, e aí, o que acontece? Como R é um ponto médio do FG, está lá no enunciado para a gente, então significa o seguinte, que cada partezinha dessa daqui vale 2. Beleza pura sem mistura arroz, feijão e rapadura. Agora, o que acontece? Eu preciso o seguinte, eu já sei, por exemplo, a base desse triângulo. Eu precisaria encontrar a altura dele, que eu vou chamar ela de Hzinho. E aí, o que acontece? Eu vou chamar essa outra aqui de x. Observe aqui, né, pessoal, que a gente tem um OPV, nós temos duas retas paralelas e uma transversal. Então, esse ângulo está aqui. O que isso significa? O triângulo QED, ele é semelhante ao triângulo Q, que é o correspondente do E, é o F, que é onde tem o mesmo ângulo igual. E o correspondente do D é o R. Eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. E aí, o que acontece? Se eles são semelhantes, por exemplo, essa medida aqui eu sei quanto que vale. Ela vale 4. Então, ó, 4 está para 2. Então, 4 está para 2. Assim como quem? X está para quem? Para H. Então, se eu dividir aqui, o que vai acontecer? A gente vai ter que X, né, ó, aqui vai dar 2, então 2H é igual a quanto? É igual a X. Porém, contudo, todavia, quanto que vale toda essa medida aqui? Não vale H mais X? Só que H mais X, pessoal, aqui, pessoal, isso aqui é ponto médio, então vai ser ponto médio daqui também. Como tudo aqui vale 8, então isso aqui é 4. Então, H mais X é igual a 4. E aí, como eu quero determinar a altura, né? Tudo isso para encontrar a área ainda, finalmente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse X e vou jogar aqui. Então, a gente vai ter H mais, no lugar do X é 2H, igual a 4. Então, 3H é igual a 4. Então, H é igual a quanto? 4 terços. Aí acabou o exercício, né? Finalmente. Então, portanto, a área que eu quero é base, que é 2, vezes a altura que eu acabei de encontrar, que é 4 terços, base vezes a altura dividido por 2. Dividir por 2, mesma coisa que multiplicar por meio, cancela esses caras, isso aqui dá exatamente 4 terços e a gente finaliza onde a alternativa correta é a alternativa A. Beleza, então, pessoal, é isso. Bora lá para mais um exercício. Vem comigo. Bem, esse exercício aqui é da UERJ de 2017, um pouquinho já mais antigo, mas um exercício sempre importante, né? Considere o gráfico a seguir em que a área S é limitada pelos eixos coordenados pela reta R, que passa pelo ponto 0 e 4 e 2 e 0, pela reta perpendicular ao eixo X, que passa no ponto P, que ele disse que é coordenada x0 e 0, sendo o meu x0 entre 0 e 2. Para que a área S seja metade da área do triângulo de vértices CA e B, o valor de x0 deve ser quanto? Então, qual que é a estratégia que a gente vai utilizar aqui? Dando um nome aqui, né? Por exemplo, o 4 ele disse que é 2 e 0, e aqui o ponto A ele disse que é 0 e 4. Então, primeira coisa aqui, a área do triângulo ABC que a gente vai precisar usar vai ser base, que é 2, vezes a altura, que é 4, dividido por 2. Se eu posso mandar o 2 embora, então isso daqui vai ficar igual a quanto? Igual a 4. Beleza. Aí o que acontece? A gente precisa encontrar a área desse trapézio. A área do trapézio, né, se você for virar aqui só para deixar ele usual, seria ó, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então a gente precisa encontrar o quê? x0 eu vou precisar utilizar, então não tenho muito o que fazer. Eu precisaria encontrar essa alturinha aqui. Mas se você perceber, essa alturinha você tem dois caminhos para fazer. Ela é a imagem do meu x0 se eu utilizar a equação dessa reta, certo? Ou você pode ainda encontrar essa medida aqui a partir de semelhança de triângulos, que eu acho que é o mais interessante aqui no caso. Então, por exemplo, aqui é y. Então, se você for ver, ó, 4 está para y, assim como 2, que é a basona aqui, 2, está para quem? Para esse pedacinho. E esse pedacinho aqui seria quanto? Tudo vale 2, tira o x0, então é 2 menos
x0. Posso cancelar esse 2, vai sobrar um 2 aqui, vai sobrar 1. Y vezes 1 vai dar y, e aqui ó, o 2 vezes 2 vai dar 4, e 2 vezes menos x0 vai ficar menos 2x0. Então, este cara aqui, vamos dizer assim, é a base menor do meu trapézio. Se você acha a equação dessa reta e substitui por x0, você vai chegar na mesma continha. Então, portanto, pessoal, qual que vai ser a área, né? A área S aqui, ela é a base maior, que é 4, mais a base menor, que é essa que eu acabei de encontrar, 4 menos 2x0, base maior mais base menor, vezes quem? A altura, que é o meu próprio x0, dividido por quanto? Dividido por 2. E isso ele disse que tem que ser metade que a área do triângulo, ou seja, tem que ser igual a 2. Dando aquela organizada para ficar chique, a gente vai ter o que aqui dentro? Ó? 8 menos 2x0, que é o 4 mais 4 aqui, vezes o x0. Esse 2 está dividindo, passa multiplicando. Igual a quanto? Igual a 4. Então, ó, fazendo a distributiva do x0, então a gente vai ter 8x0 menos 2x0 ao quadrado, isso daqui igual a 4. Vou trazer o 4 para cá, então fica menos 4 igual a 0. Posso dividir todo mundo por 2, então vai ficar o seguinte, vai ficar menos x0 ao quadrado, aqui vai ficar o seguinte, eu vou dividir por menos 2, tá? Porque assim eu já tiro o sinal negativo aqui, então vai ficar x0 ao quadrado, aqui 8 dividido por 2 vai ficar 4, então vai ficar menos 4x0, e aqui no lugar do menos 4, né, na hora que eu dividir, vai ficar menos 2 igual a 0. Aqui, então, eu faço a equaçãozinha do segundo grau, então vai ficar x0 é igual a 4, que é o menos b, mais ou menos, a raiz quadrada de 16, menos 4 vezes o a vezes o c. Tudo isso aqui dividido por 2. Então, isso daqui vai ficar 4, mais ou menos 16, 4 vezes 2 dá 8, 16 menos 8 vai ficar 8. Aí, 8, pessoal, é 4 vezes 2, dividido por 2. Aqui o 4 sai da raiz, então vai ficar aqui x0, força aí, não me abandona, é igual a 4, mais ou menos quem? 2 raiz de 2, dividido por 2. Se eu dividir todo mundo aqui por 2, vai ficar 2, mais ou menos, então, mais ou menos, raiz de quanto? Raiz de 2. E aí, no caso, se você observar, ele disse que o x0 tem que estar entre 0 e 2. Se você pega o positivo, 2 mais raiz de 2, 2 mais alguém que é maior que 1 já estoura, já passa de 2. Então, significa que a minha resposta tem que ser o 2 menos raiz de 2 para poder estar dentro da minha resposta. E isso corresponde à alternativa A. Ok, então, pessoal, é isso. Bora lá fazer mais um exercício. Esse aqui é um exercício da FUVEST. FUVEST primeira fase 2017. Um exercício aqui difícil também de se fazer. Ele fala, na figura o retângulo ABCD tem os comprimentos AB igual a 4, BC igual a 2, sejam M o ponto médio do lado BC e N o ponto médio do lado CD. Os segmentos AM e AC interceptam o segmento BN nos pontos E e F, respectivamente. Pergunta, qual é a área do triângulo AEF? Então, o triângulo AEF que ele está me pedindo é esse cara aqui. Então, ele pede para você determinar a área deste triângulo. O que a gente sabe no nosso exercício é que toda esta medida aqui vale 2 e toda essa medida aqui vale 4. Então, isso é o que a gente sabe até o ponto. Aí, no caso, o ponto M é ponto médio, o ponto N também é ponto médio. A estratégia para resolver esse exercício, ou seja, a área do triângulo AEF, uma boa estratégia foi perceber que ela pode ser calculada fazendo a subtração da área do triângulo ABF menos a área do triângulo ABE. Então, essa foi a estratégia do exercício. E aí, o que acontece? Bora lá caçar cada uma delas. Primeira coisa, vamos olhar o triângulo ABF. O triângulo ABF, para calcular a área dele, eu precisaria saber da base, já tenho. Aí eu precisaria saber da altura, que é essa medidona aqui, que eu vou chamar ela de Hzão. E aí o que acontece? Esse pedacinho aqui, ele é o restante para 2, então ele vai ser quem? 2 menos Hzão. E aí a gente acaba criando dois triângulos que são semelhantes, que seria quem? Esse triângulozinho aqui, junto com esse grandão aqui. Por que eles são semelhantes? Porque eles têm um ângulo OPV e esse ângulo é igual a esse, porque são retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, o que a gente pode fazer? Ó, a base do maior, que é 4, está para a base do menor, que é 2, porque o N é ponto médio, assim como a altura do maior, que é Hzão, está para a altura do menor, que é 2 menos Hzão. Então, aí o que vai acontecer? A gente tem 2H igual 4 vezes 2 vai dar 8, e 4 vezes menos H vai dar menos 4H. Traz para cá, então vai ficar 6H
igual a quanto? É igual a 8. Então, H vai ser 8 dividido por 6, ou seja, 4 terços. Então, a gente já sabe o H, consequentemente, eu já sei a área do triângulo ABF. Ela vai ser base, que é 4, vezes a altura, que eu acabei de encontrar, que é 4 terços, dividido por 2, ou seja, multiplica por meio. 4 vezes 4 é 16, 16 dividido por 2 dá 8. Então, isso aqui é 8 terços. Então, já matei a primeira área. Preciso, então, agora encontrar a área do triângulo ABE. A área do triângulo ABE, pessoal, é a sacada do exercício. Por quê? A ABE, eu preciso, né, saber essa alturinha aqui, que eu vou chamar ela de Hzinho. E aí, o que acontece? Olha a sacada do exercício onde ela estava. Como aqui vale 2 e aqui vale 2, significa que esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus, consequentemente esse ângulo aqui é de 45 graus. O que significa? Que se eu pego esse ponto e trago ele para cá, é como se eu estivesse formando um quadradinho aqui. Então, ou seja, esse cara aqui, que é H, está aqui também. E aí acabou o exercício. Por quê? Eu vou olhar a semelhança do triângulo ABM com o triângulo A, esse ponto aqui, que eu vou chamar ele de J, AJE. AJE. Eles são semelhantes porque eles possuem esse ângulo comum e o ângulo de 90 graus. Então, significa o seguinte, ó, que essa medida aqui, que vale 1, porque o M é ponto médio, então 1 está para o Hzinho, assim como toda essa base, que a gente já sabe que é 4, está para quem? Para o AJ, só que o AJ vale quanto? 4 menos em quem? O Hzinho. Então, aí o que vai acontecer? 4Hzinho é igual a 4 menos H, então 5Hzinho é igual a 4, ou seja, Hzinho é igual a quanto? 4 quintos. Portanto, pessoal, a área, né, do triângulo ABE, ela vai ser base, que é 4, vezes a altura, que é 4 quintos, dividido por quanto? Dividido por 2. 4 vezes 4, 16. 16 dividido por 2 vai dar o quê? 8 quintos. Essa é a área. E aí, o que eu preciso agora, né? Então, o que o exercício pedia? Lembra que era a subtração das áreas, ou seja, 8 terços menos 8 quintos. Para você resolver aqui, você pode, por exemplo, 3 vezes 5, que vai dar 15. E aí você pode multiplicar o 8 com o 5, que vai dar 40, e tirar do 8 com o 3, que é 24. E aí 40 menos 24, né? 24 para 30 faltam 6, 6, aí depois 30 para 40 é 10, então fica 16 sobre 15 unidades de área. E aí a gente termina e o exercício, a alternativa correta é a alternativa D. Beleza? Então, pessoal, bora lá, não me abandona, vamos lá para mais um exercício. Outro exercício da FUVEST do mesmo ano, exercício aqui pancadão também, sobre área, só que esse aqui envolveu função do segundo grau. Ele fala, o retângulo ABCD representado na figura tem os lados de comprimento AB igual a 3, BC igual a 4. O ponto P pertence ao lado BC e BP é igual a 1. Então, BP é igual a 1. Os pontos R e ST pertencem aos lados AB, CD e AD, respectivamente. O segmento RS ele é paralelo a AD e pertence e intercepta DP no ponto Q. O segmento TQ ele é paralelo a AB. Sendo x o comprimento de AR, o maior valor da soma das áreas do retângulo ARQT, do triângulo CQP e do triângulo DQS para x variando no intervalo de 0 até 3 é de quanto? Então, ele está perguntando, sendo x o comprimento, o valor da maior, né? O maior valor da soma das áreas. Então, é isso que a gente precisa fazer. Bom, bora lá. O que a gente precisa? A primeira coisa, se a gente for olhar para o triângulo ARQT, ó, ARQT, o que a gente sabe, né? Eu sei só uma base que é x, eu não sei a altura dele. Não sei a altura, beleza. Aí o triângulo CQP. CQP. Essa medida aqui, eu sei quanto que vale, porque ele disse que tudo isso aqui vale 4. Como esse pedacinho aqui vale 1, esse cara aqui só pode ser 3. E aí a gente sabe que essa medida aqui, ele também, que é o AB, ele disse que vale 3, porque é um retângulo, então o paralelo lá é igual. Isso é bom, hein? Então, ângulo de 90 graus aqui. Bom, aí o que vai acontecer? Eu posso fechar aqui o meu triângulo, essa altura, né, se tudo vale 3, até aqui vale x, então essa alturinha aqui, ela é 3 menos x. Então significa que a área do triângulo CQP
ela é base, 3, vezes a altura, que é 3 menos x, base vezes a altura, dividido por 2. Já tem uma parte do meu exercício. Se fizer a distributiva aqui, vai ficar 9 menos 3x, cada um dividido por 2. Então, já sei a área do meu triângulo CQP. Agora, morreu aqui. Eu preciso achar a área do triângulo DQS. Ó. DQS. Aí, pessoal, o que a gente tem que ter percebido para a gente determinar a área do triângulo DQS? Olha só que bonito aqui. Lembra que eu falei que essa medida é igual a essa? Se essa medida é igual a essa, nós temos aqui ó, como se fosse o quê? Um triângulo isósceles. Como eu tenho um ângulo de 90 graus, esses dois caritas aqui só pode ser 45. Então, esse ângulo aqui é de 45. E isso é bom, porque se esse ângulo de 45 e aqui mede x, o que você acha que vai medir aqui? O que você acha que vai medir aqui? X também. Então, mesma coisa, no mesmo ano, dois exercícios que tiveram a mesma estratégia na FUVEST, hein? Oh, falta de criatividade. Mais um exercício chique aqui. Então, ó, a área do triângulo DQS, ela é base, que é x, vezes a altura, que é x também, dividido por 2, ou seja, x ao quadrado dividido por 2. Agora falta para a gente, né, matou aqui, a área do triângulo ARQT, do retângulo, perdão. A área do retângulo ARQT. Como é um retângulo, é base vezes altura. Lembra que a base a gente tinha, que era x? A gente não tinha altura, que era essa medida. Só que essa altura agora dá para a gente encontrar. Porque tudo vale 4. Eu sei que aqui vale x. Então, isso daqui é 4 menos x. Então, aqui vezes 4 menos x. Se eu fizer a distributiva, aqui vai ficar o quê? 4x menos quem? Menos x quadrado. E aí ele falou para a gente olhar para a soma. Então, eu vou chamar aqui a soma de S, que depende de x. Porque todo mundo aqui está dependendo de x. Então, eu vou somar. Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar 4x menos x quadrado mais x quadrado sobre 2 mais 9 sobre 2 menos 3x sobre 2. Então, é isso que a gente tem. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou só dar aquela organizada, ó. Menos x quadrado mais metade, né? Vai ficar menos x quadrado sobre 2. Aí, aqui a gente tem 4x menos 3x sobre 2, ó. Vou fazer assim, ó. 2 vezes 4 vai dar 8. 8 menos 3 vai dar 5. De novo, ó. 2 vezes 4 é 8. 8 menos 3 é igual a 5. Então, vai ficar mais 5x também sobre 2. E aí, aqui a gente tem mais 9 sobre 2, que é o termo independente. Então, essa é a minha função. Observe que essa função é a função do segundo grau. Ela vai ter a concavidade para baixo, certo? Aqui é o x que eu quero. E no eixo y é o eixo do quê? Tudo isso aqui, pessoal, foi soma de áreas. Então, no meu eixo y, a gente tem uma área. Ele está falando, ó, sendo x o comprimento de AR, o maior valor para a soma das áreas. Então, significa que ele está querendo algo que está neste eixo. Então, ele quer para a gente o y do vértice. E aí, o que a gente faz? Primeiro, a gente pode encontrar o x do vértice. Então, vou fazer aqui encontrar o x do vértice. O que é o x do vértice? Menos b sobre 2a. Então, vai ficar menos 5 sobre 2. Então, menos 5 sobre 2, dividido por 2 vezes o a, que é menos meio. Então, aqui, ó, o que vai acontecer? Ó? Esse cara posso cancelar com esse. Menos com menos vai dar mais. Então, 5 sobre 2 dividido por 1 fica o quê? 5 sobre 2. Então, esse é o x, que é 2,5, que faz com que a área seja máxima. Mas eu não quero o x, eu quero a área. Então, bastaria você pegar aqui e calcular o s do 2,5. Ou, se você preferir na forma de fração, seria o s do 5 sobre 2. E para a gente calcular o s do 5 sobre 2, basta você pegar no lugar do x e substituir por 5 sobre 2. Então, vai ficar o seguinte, ó, menos, aqui eu tenho meio, vezes 5 sobre 2 ao quadrado, ou seja, 25 sobre 4, mais 5 sobre 2, vezes o meu x, que eu já sei que é 5 sobre 2, mais quem? 9 sobre 2. É essa continha, tá bom? Aí essa continha aqui eu não vou fazer a soma, deixo essa soma para vocês, e o resultado dela é quanto? 61 sobre 8. E aí a gente finaliza finalmente o nosso exercício. A alternativa correta é a alternativa A. Beleza? Então, pessoal, é isso. Ó. Faltam só 2 exercícios para a gente terminar. Esse exercício agora é um exercício bem bacana, um exercício da FGV de 2010. Exercício aqui um pouquinho, né, também difícil. Ele fala o seguinte, o triângulo ABC, o lado AC é mediatriz de BC, se interceptam no ponto D. Então, ó, em um triângulo ABC, o lado AC e
a mediatriz de BC se interceptam no ponto D, sendo que BD é bissetriz do ângulo ABC. Se AD é igual a 9 e DC é igual a 7, pergunta quanto que vale a área do triângulo ABD em centímetros quadrados. Né? Você fala, putz, Walter, eu não entendi nada do que você leu. Aí eu falo, nem eu, então a gente tem que ler de novo, então tranquilão. Então a primeira coisa, vamos fazer o triângulo aqui. Ó. Então, esse é o triângulo que a gente tem. Aí ele falou o seguinte, ó, em um triângulo ABC, o lado AC, então vamos chamar aqui, ó, ABC. O lado AC e a mediatriz, lembrando o que é a mediatriz? É aquela reta perpendicular que passa pelo ponto médio. Então, essa é a mediatriz. Então, tá aqui, ó. Essa mediatriz intercepta o lado AC no ponto D. É isso que ele me disse. Mediatriz perpendicular. Interessante. E aí ele falou assim, sendo BD bissetriz. Então, se eu puxar isso aqui, ó, isso aqui ainda é bissetriz desse ângulo. O que é legal de você ter lembrado, né, de lembrar da mediatriz que a gente já viu, é o seguinte, esse lado é igual a esse, porque é mediatriz, e aí a mediatriz, sempre quando eu construo ela, eu vou formar nessa figura um triângulo isósceles. Então, se eu chamar esse cara aqui de alfa, esse cara aqui vai ser alfa também. E aí o mais interessante é que, como é bissetriz, o alfa vai estar aqui. E aí, esse ângulo aqui, por exemplo, ele é um ângulo externo desse triângulo, então ele é a soma desses dois caras aqui. Então, isso daqui vale quanto? 2 alfa. Beleza. Então, olha só que interessante. Aí ele falou que o AD vale quanto? Vale 9. Então, isso aqui vale 9. O DC vale 7. E essa medida aqui também vale 7, porque é um triângulo isósceles. Vale 7. Eu quero a área desse triângulo, ADB. Então, eu vou chamar isso daqui de X. Isso é o que eu vou utilizar de estratégia. Se você perceber, o triângulo ADB tem o ângulo 2α e o ângulo alfa. O triângulo ABC também tem o ângulo 2α e o ângulo alfa. Então, significa que o triângulo ADB ele é semelhante ao triângulo. Qual triângulo? O A. O correspondente do B, que é onde tem um 2α, seria do D é o B. E aí, o C. Eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Então, se eles são semelhantes, o que a gente pode fazer? A base desse, que é o meu x, está para a base desse. Como que você pode fazer? O x está na frente do 2α. Então, você pega o 2α e vê quem está na frente dele. Seria o 9 mais 7, que é 16. Assim como... Aí aqui você pode, por exemplo, olhar quem que está na frente do alfa. Na frente do alfa está o 9. Então, 9 está para frente do alfa desse triângulo, que é o x. Então, beleza. Então, significa o seguinte, que x ao quadrado é igual a 16 vezes 9. Então, quem é x? A raiz quadrada disso. Ou seja, 4 vezes 3, x é igual a 12. Então, aí, no fim das contas, se você perceber, você tem um triângulo onde você tem aqui um lado que é 12, um lado que é 9 e um lado que é 7. Adivinha com o que eu vou encontrar essa área? Você já ouviu falar da fórmula de Heron? Eu tenho os 3 lados do triângulo, eu vou utilizar ela. Ela é o perímetro vezes quem? O perímetro menos um lado, o semiperímetro, tá? Menos um lado, vezes o semiperímetro menos o outro lado. Aqui ficou feinho, peço milhões de desculpas, sabe que eu não gosto de errar. Vezes quem? O semiperímetro vezes o outro lado. Então, essa daqui é a fórmula de Heron, onde esse pezinho aqui, o que ele é? É um lado mais o outro, né? Mais o outro lado aqui, dividido por 2. Então, no caso aqui, esse meu pezinho vai ser 9 mais 7 dá 16. 16 mais 12 é o quê? 16 mais 12 é 28. Então, isso daqui ficaria 28 dividido por 2, que é igual a quanto? Que é igual a 14. Então, significa o seguinte, que essa área, que é a fórmula de Heron, ela vai ser a raiz quadrada de quem? De 14 vezes 14 menos 12. Por exemplo, 14 menos 12 vai dar 2. Vezes 14 menos 7. 14 menos 7 vai dar 7. Vezes 14 menos 9. 14 menos 9 vai dar o quê? Vai dar 5. Então, vezes aqui, 5. Então, beleza. Então, no fim das contas, a gente tem essa área. Que a gente pode ter aqui? Ó? Observe que esse 14, ele é a mesma coisa que 7 vezes 2. Então, a gente tem 7 vezes 2, vezes 2, vezes 7, vezes 5. Que a gente tem aqui? 7 vezes 7 dá 49, raiz quadrada de 49, 7. 2 vezes 2 dá 4, raiz quadrada do 4 vai dar 2, raiz de 5, então isso daqui vai dar 14, raiz
de 5. Você achou que nunca ia usar a fórmula de Heron, tá aí um exemplo onde a gente utiliza ela. Beleza? Para a gente finalizar aqui o nosso exercício, venho agora trazer para vocês um exercício da UFSC de 2012, que ele fala o seguinte: calcule a área em centímetros quadrados de um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 10 e cujo raio da circunferência inscrita mede 1 centímetro. Então, força aí, espero que você não tenha me abandonado, que eu não esteja aqui sozinho. Então, aqui, ó, nós temos aqui uma circunferência inscrita. Calcule a área em centímetros do triângulo retângulo, a hipotenusa dele vale 10 e cujo raio da circunferência mede 1. Que a gente precisa, né, para calcular a área desse, vamos dizer assim, desse triângulo base, que é um cateto, vezes o outro cateto dividido por 2. Então, x, y, e aí dividido por 2. Então, a área que eu quero vai ser x vezes y dividido por 2. Então, a gente precisa, de algum modo, fazer aparecer o x vezes y. E aí, o que a gente vai fazer? Ó? Por exemplo, esse cara aqui, ele disse que vale 1. Uma característica de uma circunferência inscrita em um triângulo retângulo é que essa figurinha que aqui forma é um quadrado, porque aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, já que é ponto de tangência, beleza? Então aqui já é 90 graus também, porque é o que sobrou pra gente. Então isso é 1, isso aqui vale 1. Então essa medida aqui vai ser y menos 1. Pelo mesmo argumento, essa medida aqui vai ser quem? X menos 1. Só que aí, pessoal, esse ponto aqui é um ponto de tangência. Então significa que esse cara vale igual a esse. Então, essa medida aqui que eu estou marcando também vale x menos 1. E essa daqui que eu estou marcando também vale quem? Y menos 1. Tá bom? Então, é isso que a gente tem. Ou seja, 10 é igual a x menos 1 mais y menos 1. Então, 10 é igual a x mais y menos 2. Então, x mais y é igual a quanto? É igual a 12. Tá, aí beleza, né? Ok. O que eu faço? Como é que a gente vai determinar tal façanha? Outra coisa que a gente pode fazer é pegar, por exemplo, e aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo original. A gente teria que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a quanto? 10 ao quadrado, que é 100. Beleza. E trabalhar com essas duas expressões. O que você deve evitar é resolver um sistema. Qual que é a ideia? Pega essa equação aqui, eleva os dois lados ao quadrado. Fica x mais y ao quadrado igual a quanto? A 12 ao quadrado. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Isso aqui é igual a 12 ao quadrado, que é 144. Olha só que chique aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado, quanto que vale? Quanto que vale? Quanto que vale? 100. Então, fica 2xy mais 100 igual a 144. Então, o que vai ficar? Xy, né? 2xy é igual a 144 menos 100 vai dar 44. Então, xy é igual a 44 dividido por 2, 22. Lembra lá que eu queria o xy? Então, a área que eu estou procurando vai ser 22 dividido por 2, que é igual a 11 centímetros quadrados. E eu não precisei saber quem é o x e não precisei saber quem é o y. Acabei. Estou rouco aqui porque eu acho que eu falei quase mais de 1 hora aqui. Eu espero de coração que você tenha entendido todos os exercícios, que você tenha gostado. Neste vídeo eu acabei não trazendo, né, exercícios nem do IME e nem do ITA, porque eu pesquisei, nenhum se encaixava porque eu queria falar agora. Sempre precisava de coisas muito mais. E aí não valeria a pena. Então, mais para frente a gente pode ter exercícios, quando eu estiver resolvendo exercícios do ITA e do IME, por exemplo, eu trago para vocês. Beleza, então, pessoal, mas é isso. Eu acho que eu varri muito tipo de exercício aqui. Eu espero que você tenha gostado. Diga aí, dá o seu joia, compartilha, manda isso aqui pro grupo da galera que você conhece. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!